paz do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Deus é paz e Deus também é amor e fogo consumidor. Nossa, é forte, né? Muito forte essa palavra. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o filho pródigo. Em Lucas, capítulo 15, versículo 11 em diante, nós vamos refletir um pouco sobre esse filho pródigo, né? O filho, uma coisa é aquele filho que permanece com os pais dentro da casa, sai após casado. Outra coisa é aquele filho rebelde, difícil de lidar com ele e que ele por si mesmo decide sair de casa, abandonar a família, abandonar todos, né? E ter uma vida individual. Individualista, né? Muitos filhos e muitas filhas, infelizmente, são assim, individualista, né? Querem ter uma vida solo, querem ter uma vida livre para fazer tudo o que quiser e não querem ser corrigidos, né? Muitas das vezes também não aceitam correções, não aceitam que os pais venham opinar em suas escolhas, em sua vida. E às vezes acaba fazendo umas escolhas erradas que os destrói até o fim. Mas a gloriosa palavra de Deus, ela vem nos alertando em Lucas capítulo 15 e vemos só como o Pai é amoroso, o Pai é maravilhoso, o Pai ele é divino, eterno, santo e glorioso, tá? Lucas capítulo 15, versículo 11, Jesus continuou o sermão, Jesus é quem está falando aqui. Certo homem tinha 2 filhos, quer dizer, um homem tinha 2 filhos homens. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos meus bens e da herança, e me reparte para que reparta os meus bens. Então o pai assim o fez. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longânima, né? Esse filho pródigo, ele fez o quê? Ele pediu para o pai dele a parte da herança que lhe cabia. Ele e o irmão trabalhavam juntos, só que o irmão trabalhava mais que ele, e quando ele pega uma certa idade, que ele se sente já dono de si e adulto, ele então pede ao pai a parte da herança que cabe a ele, e diz ao pai que ele quer a herança. O pai então, por sua vez, dá o que? Respeita o pedido do filho e dá a ele a herança. Mas quando o pai dá a herança, o que o filho faz? O que muitos filhos fazem, né? Não ouve conselho de pai, não ouve conselho de mãe, muitos não ouvem o conselho de Deus, né? Muitos filhos de Deus aí também que não ouvem o conselho de Deus, que às vezes prefere sair da casa do pai, sair da casa de Deus, sair da presença de Deus. Isso é muito ruim, isso não é bom, estar longe do pai, longe da casa do pai, né? Porque o filho longe da casa do pai, ele fica mais desprotegido, né? Então, o que ocorreu com esse filho? Ele pediu ao pai que desse a ele a parte da herança e o pai deu. Ele então foi e gastou tudo a herança, ele gastou todo o dinheiro que ele havia recebido do seu pai, toda a sua herança ele gastou. Porque uma coisa é certa, gastar é fácil, economizar é difícil, guardar também tem que ter bom senso. E esse filho pródigo, ele fez o que? Gastou tudo. Quando tudo acabou, ele já tinha bebido, passeado, curtido as noitadas, né? Feito tudo aquilo que os jovens têm desejo de fazer. E o filho então, se achando com fome, teve que ir trabalhar para cuidar de porcos. Foi o único serviço que ele encontrou, cuidar dos porcos. E no momento em que ele cuidava dos porcos, a fome dele era tão grande que ele desejou comer, né, o resto dos porcos, de tanta fome que ele sentia. E caindo então em si, quer dizer, ele acordou, ele despertou para a realidade. É o que eu quero que você faça agora, desperte para a realidade, que sem Deus é impossível, sem Deus não dá, viver longe de Deus não dá, sair da casa do pai não é tempo, nunca pode sair da casa do pai. O filho deve permanecer na casa do pai, por mais luta que você enfrentar, por mais dificuldade que você passar, permaneça na casa do pai, porque o pai conhece o filho e os filhos conhecem também o pai que tem.
E Deus, ele é maravilhoso. E o que eu venho falar para você aí, muitas vezes as pessoas saem da casa do Pai e ficam desviadas, aí vai comer as imundícias do inimigo, vai se sujar com o pecado, vai se contaminar. E depois, no final de tudo isso, graças a Deus que muitos ainda se arrependem e voltam para os braços do Pai. Mas muitos ficam com vergonha e se sente chateado e não volta para a casa do Pai. E se esquecem de que o Pai não é como o filho, o Pai é amoroso. O Pai, ele perdoa, o Pai, ele dá as mãos e levanta esse filho caído. E esse filho pródigo, quando ele volta, quando ele cai em si dessa triste realidade, ele então volta para a casa de seu pai. E ao chegar na casa de seu pai, ele não foi tocado de lá. Ele foi recebido com amor, com alegria, avistou o pai de longe. O pai deu a ele vestes novas, um anel e fez a ele uma festa. Nisso então chega o filho mais velho. E o filho então questiona: eu que te ajudo, eu que trabalho com o senhor duro aqui, trabalho muito mais do que ele, toda a vida estive com o senhor nunca me deu uma festa, né? E daí uma festa para o meu irmão. Aí o pai diz: mas o filho estava morto e agora reviveu. Então aqueles que saem da presença de Deus, que saem da igreja e fica desviado, ou os que estão também dentro da igreja, mas não querem obedecer a palavra, não querem obedecer a voz de Deus, os crentes desviados dentro da igreja, eles morrem espiritualmente. E o que você, crente morto, tem que fazer agora? Você tem que voltar-se para o Senhor. O único meio de voltar é a palavra. Você vai ter que se regenerar, vai ter que voltar para a casa do Pai, vai ter que pedir perdão ao Pai, e o Pai então vai te receber e fazer uma grande festa. Essa grande festa também significa bênçãos e vitória para a tua vida. Então você não tem motivo de continuar desviado da casa do Pai, achando que o Pai não vai te receber, que o Pai não vai perdoar os teus pecados. Não, Deus não tem prazer nem na morte do ímpio, viu? Deus não tem prazer. Deus não tem prazer na sua ruína, na sua destruição. Então o que você, filho desviado, deve fazer? Voltar à casa do Pai. Volte à casa do Pai, volte-se para Deus. Jesus Cristo está voltando e é tempo de você se converter, se arrepender dos seus maus caminhos, dos seus pecados, falar com Deus e voltar para a casa de Deus. Porque vai chegar um momento em que você não vai achar uma igreja aberta. E aonde é que você vai cultuar a Deus? Como que você vai voltar ao Pai se não tem uma igreja? Se não tem um pastor, não tem um pregador, não tem nada? Como? Então o tempo de buscar a Deus é agora. Então o conselho para todos os filhos pródigos são aqueles que conheceram, sabiam que o pai era bom, que o pai tinha um tesouro para dar para eles, mas esse tesouro ia dar lá no final, não no meio do caminho. Um trabalhador, ele tem que trabalhar 30 dias para receber o seu salário. E às vezes gasta em 2 dias o que ele ganhou em 30 dias. Mas ele tem que trabalhar os 30 dias. O dia que ele falta é marcado falta, muitos perdem a sexta, perdem também aquele dia. Então, nós servos de Deus temos que aprender a estar na casa do Pai todos os dias. Por quê? Porque quando vier as tempestades contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a tua família, a rocha está ali e você não será destruído, não será desarraigado, não verás a sua casa destruída, não verás a ruína sobre os teus, porque Deus guardará os teus, de longe e de perto. Deus guardará os que estão longe e os que estão perto, porque Deus, ele é fiel. Então tudo que Deus quer é que você se arrependa e volte para Ele. Pare de cometer esses pecados, arrependa-te e volta-te para o Senhor enquanto está em tempo, porque você não sabe o dia, não sabe a hora, não sabe o momento em que o Pai vai te chamar. E se o Pai te chama hoje, como você está, e você vai dizer: eu não fui para os cultos por causa da Covid. Eu não fui no culto porque eu estava cansado. Eu não fui no culto porque eu estava muito ocupado. Ou eu estou muito jovem para servir a Deus. Olha, cuidado com isso. Lembre-se que quando você voltar-se para o Pai com certeza